Se você perguntasse para elas, você gostaria que a guerra nunca tivesse acontecido? A resposta dela também seria não. Guerra. Como a gente vai lidar com o pacifismo que fracassou? Existe ou não existe um Deus? Não vamos descobrir e não interessa. E aí tá um primeiro problema. E aqui a gente vai ter que explorar um pouco do que é a filosofia psicológica de James. A tua autoestima vai ser necessariamente um nicho. A pergunta que eu faço para essa pessoa é a seguinte: quem que é você para ser lembrado? O narcisismo ele não suporta a irrelevância. O mundo perfeito é uma espécie de utopia socialista. Mas calma. William James foi um filósofo e principalmente um psicólogo pragmatista americano, por muitos considerado o pai da psicologia americana. Na verdade, foi quem deu o primeiro curso de psicologia no país e por isso é de uma extrema importância para a história dos Estados Unidos, mas também para a história da filosofia como geral. O que nós vamos analisar agora, não só parte do que é a sua filosofia pragmatista, mas principalmente uma posição antimilitarista, né? Ele era declaradamente um pacifista. A pequena obra que a gente vai revisar hoje se chama Moral Equivalent of War, ou Equivalente Moral à Guerra. Eu não acredito que ela tenha tradução para o português, eu acredito que é uma obra bem curtinha que você consegue encontrar para Kindle, e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser obter ele. Você consegue ler ele num dia e terminar tranquilamente. Esse livro, na verdade, é fruto de uma palestra dada na Universidade de Stanford em 1906. No texto, James ele analisa um conjunto de problemáticas. A primeira delas, que não é necessariamente o que ele está dizendo, mas é como a filosofia pragmatista aborda a realidade, é pura e simplesmente a pós-modernidade. A pós-modernidade ela é uma tradição filosófica que surgiu no fim do século XIX e que se estendeu por todo o século XX, e a ideia principal é a dúvida, o ceticismo ou relativismo com relação à fundamentação da verdade e, consequentemente, a fundamentação da moral. Quando a gente está falando do mundo pós-morte de Deus, nietzschiana, a gente está falando justamente da pós-modernidade. E aqui a filosofia e a posição de James elas estão num dilema. Se ele é um pacifista, significa que a última coisa que ele quer de fato é a guerra. Na verdade, ele diz que as civilizações elas têm evoluído de um nível e que elas preferem fazer trocas do que realmente realizar pilhagens por ser tão cara a instituição da guerra e a instituição militar no geral. Mas ao mesmo tempo, ele é um pragmatista, como eu disse. E a filosofia pragmatista, ela tem como foco as consequências práticas de determinadas crenças e determinados atos. O que significa você ser pragmatista quando você está falando em dilemas morais ou quando você está falando em dilemas metafísicos, por exemplo? Existe ou não existe um Deus? A resposta pragmatista é não vamos descobrir e não interessa. O que interessa é para um crente e para um ateu como as suas crenças funcionam na praticidade da sua realidade. Talvez para o ateu ele acredite que é importante para ele um senso de agência e de pura liberdade, uma liberdade que não é controlada por nenhum cosmos e que não será julgada no fim de sua vida. Talvez ele leve a vida de uma maneira mais leve. Já o crente pode viver um certo tipo de ansiedade ou um desamparo freudiano, como é visto no mal-estar da civilização, em que ele precise dessa fonte de fé. Existem duas pessoas que conseguem viver sua vida como cidadãos comuns e de uma maneira saudável, com duas crenças diferentes. E o que importa é isso. O James está vivendo alguns anos após a Guerra Civil Americana de 1865. Ele diz, inclusive no livro dele, se você sair e perguntar para as pessoas na rua se elas gostariam que houvesse outra guerra, elas diriam que não. Obviamente, foi muito desastrosa, eram irmãos matando irmãos. Mas, se você perguntasse para elas, você gostaria que a guerra nunca tivesse acontecido? A resposta dela também seria não. Ou seja, existe alguma vantagem nessa guerra, e essa vantagem é puramente na moral do cidadão americano. É um dilema. Bom, existe uma praticidade, existe uma vantagem, existe uma vantagem nessa guerra. E a gente precisa explorar isso, mas existe uma desvantagem clara de uma destruição física e psicológica geracional, na verdade. Como a gente vai lidar com o pacifismo que fracassou uma fundamentação moral e também com a questão de uma vantagem moral que não só a guerra, mas a instituição militar em si traz. Aqui, ele diz que o militarismo é o maior preservador da ideia de trabalho duro e de desprezo pela preguiça. Mas como pode a sociedade aí no século XX, no começo do século XX, ainda entender essa glória que a guerra representa? Bom, como toda filosofia séria, pós-Darwin, foi completamente influenciada por ele. O darwinismo ele foi um movimento que ele mudou a trajetória de todas as filosofias, e de todo tipo de filosofia.
E o pragmatismo não seria diferente. Para William James, ele comenta sobre sentimentos militares profundos. Ele diz que nós, a sociedade que chegou até aqui, nós somos filhos das tribos mais bárbaras e nós herdamos os genes da violência. O que ele está dizendo é que existe uma glória que era sentida toda vez que a sua comunidade, a sua tribo venciam a guerra. E essa mesma glória foi passada de geração em geração, chegando até nós. Nós herdamos os genes da violência. E o que ele diz no livro, a frase que ele utiliza é: homens mortos não contam histórias. Mas isso não é o suficiente, porque aliado a isso, se tu volta quase que 100 anos, você tem um filósofo conhecido como George Hegel. E esse cara é muito importante para a gente entender o que está acontecendo. O James não cita Hegel, de fato. Esse é um adendo que eu estou dando a tudo isso para vocês conseguirem contextualizar filosoficamente o que está acontecendo. Mas a ideia principal é a seguinte: Hegel foi um filósofo idealista. Ele foi fortemente influenciado por Kant e, principalmente, ele foi fortemente influenciado por Napoleão Bonaparte. Ele entrou em contato pessoalmente com Napoleão Bonaparte quando ele, o conquistador, passou por sua cidade durante as suas conquistas pela Alemanha. Eu não vou me estender em Hegel por causa que ele é um filósofo muito complexo e eu não posso nem dizer que eu conheço ele completamente. O idealismo hegeliano ele se resume assim. Hegel, na filosofia da história, ele fala sobre indivíduos históricos. Esses indivíduos eles são utilizados pela providência, pelo absoluto, pelo espírito, pelo Geist, chame como quiser, mas essa ideia seria basicamente o Deus de Hegel. Deus, ele não conhece toda a história, A história, ela vai se conhecendo conforme ela vai acontecendo. Esses indivíduos históricos, eles são utilizados pela divindade para fazer história, para mudar a história. Essa providência, ela utiliza indivíduos históricos como Napoleão, como Alexandre o Grande, como Júlio César, para fazer e para mudar toda a história. Nesse mesmo livro, Hegel mostra que a expressão máxima da divindade na Terra são as nações, é o Estado. E por esse motivo, todo e cada indivíduo trabalha para o Estado, no sentido de que ele é um instrumento do Estado, para o Estado expandir e dominar os outros. A questão principal é que houve, como uma problemática, um advento de obras e de filosofias baseadas no idealismo hegeliano. E o William James ele cita no seu livro 2 autores específicos, que é o General Homer Leia, onde ele diz que nações devem obrigatoriamente expandir ou encolher, e o S.R. Steinmetz, onde ele diz que as guerras elas são provações divinas, equilibrando nações. Então você está vendo que existe uma justiça, a justiça ela é necessariamente divina e ela se faz na Terra através da expansão ou do encolhimento dos estados que aqui estão. O mundo inteiro ele conheceu as consequências últimas desse tipo de filosofia. Não só foi o imperialismo descontrolado da Europa, que culminou na Primeira Guerra Mundial, e após isso o surgimento do fascismo e pura e simplesmente a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem todas as consequências práticas do que realmente é o idealismo hegeliano. Então todos esses sentimentos de glória, toda essa questão de que o militarismo ele preserva essa ideia de trabalho duro e de desprezo pela moleza, pela coragem, Ele acha que isso é extremamente importante. Então é exatamente isso que ele diz sobre a guerra. Seu temível martelo é o soldador dos homens em estados coesos. E em nenhum lugar, a não ser nesse estado, a natureza humana pode desenvolver adequadamente sua capacidade. A única alternativa é a degeneração. A guerra e a instituição militar, ela coloca o indivíduo em uma espécie de estado onde ele de fato consegue construir o seu caráter. E isso é muito conhecido nos seus comuns, isso é muito explorado pelo cinema, inclusive. Então, nada do que eu estou falando aqui é necessariamente novo como uma ideia. Só que, como eu disse, James é um pacifista. E o que ele precisa é construir um equivalente moral à guerra. Então, qual é esse equivalente moral, Aqui, James ele muda um pouco de curso, mas você já vai entender. William James ele está indignado com a desigualdade natural entre os homens. O James diz que homens, por natureza, eles nascem com melhores condições e outros com piores. A tragédia da natureza ela é maior para uns do que para outros. E ele está indignado com o fato de que as classes mais luxuosas elas são completamente cegas a isso. Na verdade, o James ele disse que o mundo perfeito dele é uma espécie de utopia socialista. Mas calma que eu vou explicar isso. Ele não comenta Marx, ele não comenta a Revolução, ele nem se estende sobre o que seria a questão da aplicação de um Estado socialista de fato. Então, vamos entender o que ele quer dizer com isso. Ao invés de recrutamento militar,
um recrutamento de toda a juventude para formar por alguns anos parte do exército contra a natureza. A ideia de William James é que o trabalho é o equivalente moral da guerra. A ideia dele seria recrutar a juventude obrigatoriamente e temporariamente para trabalhos para o Estado. Aí ele dá exemplos de minas, de construção, talvez lavar pratos, lavar janelas, enfim. A questão não é necessariamente o que elas vão fazer. A ideia é que elas vão trabalhar um trabalho honesto. E por que você faria isso? Porque para ele você vai ensinar a esse jovem algumas virtudes marciais, que seriam a assunção de responsabilidade, o desprezo pela moleza, a obediência ao comando. Então, se você pega todos esses pontos e você compara com uma instituição militar, você vai ver onde claramente ele está baseado. Ele está falando assim, ó, a gente não precisa da guerra para fazer com que esses jovens entendam o que é uma cadeia de comando, o que é responsabilidade, o que é coragem e o que é o desprezo pela preguiça. E é engraçado dizer isso porque para o brasileiro isso é uma coisa tão comum. Vamos colocar assim que a ideia de James, isso sou eu dizendo agora, seria a dignidade obtida através do trabalho desanexado do ego. Não é para você e não é para você ganhar dinheiro que você necessariamente vai trabalhar. Você vai trabalhar para entender como é o trabalho e todo o ecossistema que se construído em cima disso. Na verdade, que a comunidade depende disso de alguma maneira. O trabalho serviria para tirar a imaturidade, voltando para a sociedade com simpatias mais saudáveis e sóbrias. E o que ele quer realmente é arrancar à força essa imaturidade, mas não através da guerra, de uma instituição que é muitas vezes cara e que está sempre esperando a guerra de fato, mas através do trabalho e trazendo algo para a comunidade no geral. Foi comentado muita coisa até aqui, mas é preciso trazer toda essa filosofia para o contemporâneo, senão de nada adiantaria estar fazendo esse vídeo aqui agora. A questão principal é como que a gente pode trazer isso para o contemporâneo. É preciso ter muito cuidado quando a gente faz isso. Bom, o objetivo de James é a moral, não o sucesso. Até porque a moral e o sucesso, elas não necessariamente andam juntos e a gente sabe muito bem disso. Só que como funciona essa ideia de que você obtenha dignidade fazendo um trabalho honesto, mas que não é para você? E aqui a gente vai ter que explorar um pouco do que é a filosofia psicológica de James. Como eu comentei, o James ele é um psicólogo. Ele possui um dos melhores conceitos de autoestima que eu conheço. Na verdade, eu acredito que todos os conceitos de autoestima posteriores a James se apoiam a ele, porque eu acredito que a psicologia contemporânea ela tropeça quando ela tenta conceituar a autoestima. Como é um termo que ele entra no senso comum com certa facilidade, como ele participa do discurso do senso comum, ele meio que dilui, né? A semântica ela vai morrendo. Então fica muito difícil para a psicologia como uma ciência conseguir explorar de fato o que ele significa e dizer, ó, é isso que autoestima significa. Então qual que é a ideia de autoestima para James? Para William James, a autoestima ela é uma razão entre a competência e a expectativa. Claro que não existem valores em si, isso se trata pura e simplesmente num cálculo intuitivo que o indivíduo está fazendo. Mas observe essa parte de baixo da forma, essa expectativa. Toda essa expectativa é o componente social dessa forma. Não existe obter autoestima sem você levar em conta a expectativa e sem levar em conta o componente social em si. E como isso se aplicaria aqui? Bom, quando você entra em um emprego novo, mesmo que você não saiba nada o que fazer, você vai ser dado algumas responsabilidades. E elas podem, talvez devem, ultrapassar um pouquinho do que é a sua competência. Na assunção de responsabilidade, nasce a competência. E não o contrário. E o aumento da competência aumenta diretamente a autoestima, contanto que você mantenha constante a expectativa. E aí está um primeiro problema. Porque quando você tem uma variável que ela está inflacionada, você perde a confiança em toda forma. Então, só um exemplo, quando você está falando de padrões de beleza, quando você está falando em padrões de sucesso, e você inflaciona a sua expectativa, a tua autoestima vai ser necessariamente um lixo. E não importa quão competente você se torne, você nunca vai chegar perto de uma expectativa pura e simplesmente utópica. Somado a essa teorização de autoestima, a gente tem também a ideia de virtudes aristotélicas. Lembrando, gente, isso ele não comentou nada disso no livro. Eu estou trazendo isso, estou tentando embasar mais ou menos o que é a teoria dele, né? O que é a palestra que ele deu e de onde surgem todas essas ideias. As virtudes aristotélicas, elas são atributos práticos. Não existe ser teoricamente corajoso, teoricamente generoso. Ou você é, e você mostra isso nas ações, ou você não é. E ainda assim você pratica isso através de ações. O que importa é, paradoxalmente, você desenvolver orgulho e humildade. Quando eu estou falando em orgulho, eu falo justamente desta estima.
do fato de que você vê que você faz parte de uma cadeia, que você é competente para isso, mas ao mesmo tempo que você não é o suficiente, que você é substituível. Então eu acho que essa ideia de que você é essencial e de que você é substituível, elas são ambas importantes. Só que neste mesmo instante é possível que muitas pessoas pensem, cara, eu tô acima dessa posição de peça. Eu não quero fazer parte de qualquer tipo de cadeia que olhe para mim única e exclusivamente como uma engrenagem. Tem algumas coisas que pode dizer sobre isso, mas a primeira é que o narcisismo ele não suporta a irrelevância. Não existe a mínima possibilidade de você ter, como o próprio Jamie diz, uma maturidade sóbria, surgindo no mercado de trabalho como CEO. Isso, na verdade, é fruto de uma vivência ingrata ou pura e simplesmente ignorante. Isso é um parasitismo arrogante. Se você não reconhece o trabalho de construção de tudo que temos até hoje, você não tem a mínima possibilidade de conseguir valorizar o trabalho futuro. Nem sequer o trabalho de manutenção, que já é difícil demais. Só que a pergunta que eu faço para essa pessoa é a seguinte: quem que é você para ser lembrado? Qual aspecto da sua personalidade ele é tão importante para a sociedade que ele precisa ser obsessivamente pontuado? Você é um gênio da física? Você é um gênio da música? Você é um atleta sem igual? É muito provável que não. Então, toda essa estima que você tem de si mesmo, ela talvez também esteja inflacionada, que você tem de que você é maior do que todas as outras peças que você diz que existem no mundo. É muito comum hoje em dia você ter a ideia de que você vai focar em si mesmo. E o que a gente está enfrentando aqui é uma espécie de um individualismo miserável. A ideia principal desse individualismo miserável é o seguinte: é uma ideia muito conhecida da literatura psicológica e é pura e simplesmente o afeto gerado na comparação entre a sua posição atual e o seu objetivo. Quando você bota um objetivo à sua frente e você diz, bom, é lá que eu quero chegar, e você se aproxima, você sente um afeto positivo. Quando você se afasta, você sente um afeto negativo. Superficialmente é assim que funciona. Quando você tem um objetivo utópico, fica muito mais difícil você sentir qualquer tipo de evolução, porque ele está muito longe. A ascensão de uma espécie de infantilização na sociedade, nas gerações de 2000 para cá, essa pura e simples falta de coragem, ela faz com que essas pessoas, que hoje são já adultos, terceirizem o trabalho de definir qual é o seu objetivo. Quando você tem a expectativa inflacionada, você perde completamente o parâmetro do que é um objetivo saudável, você soma isso à infantilização, você tem pura e simplesmente a terceirização do que é o objetivo. Então você compra o sonho dos outros. Você compra hobbies, você compra sonhos, você compra viagens e você compra trabalhos. Então vamos para um resumão. De acordo com a visão ética aristotélica, a falta de virtude é resultado da falta de prática. A prática de coragem e humildade, por exemplo, de acordo com James, se fazem através do trabalho. Esse trabalho traz algo de bom e é reconhecido pela comunidade. A validação dessa sua atitude aumenta seu senso de competência, com isso, a sua autoestima. E não há nada melhor para reforçar uma ação e, com isso, formar o seu caráter do que validar essa ação. A resposta para a moral está no trabalho. Muita coisa foi dita até aqui. Esse livro não pode nem ser chamado de teoria, eu acredito, porque, como eu disse, ele é fruto de uma palestra, não é fruto de um texto comprido e gigantesco como, sei lá, a Ética de Spinoza. Existem sim alguns contrapontos que, principalmente quando a gente traz para o contemporâneo, a gente tem que estar atento. Bom, o primeiro deles é que esse texto está todo baseado na ideia de que o pacifismo ele é necessário e obrigatório. Pode haver algum autor em algum outro lugar que faz um ponto muito bom sobre o fato de que guerras são necessárias. Essa pessoa não vai ser eu e eu não vou defender isso, mas pode existir. O outro contraponto é a impessoalidade quase que obrigatória do capitalismo. Eu não vou entrar na questão do sistema socioeconômico no geral. A comunidade, quando se fala a comunidade, a humanidade ou a sociedade, são temas generalistas demais para você sentir algum tipo de obrigação para com eles. O terceiro contraponto é a ideia de que, não existe mais trabalho do Estado que não recaia em dinâmica de poder. Eu aconselho muito mais você entrar para o mercado privado, trabalhar com o que for dentro do mercado privado, porque ele tem uma estrutura muito melhor definida, uma hierarquia muito melhor definida e de fato uma capacidade de ascensão dentro desse ecossistema. Existe também política dentro das empresas, é claro, mas você trabalhar para o Estado hoje é você decidir participar dessa dinâmica de poder, inclusive sem precisar ser competente. Os últimos dois contrapontos, na verdade, são um só. O sentimento que é gerado de todos aqueles que não conseguem sair dessa posição de peça. A ideia de James é o trabalho temporário, é o trabalho para você entender de fato onde está a honestidade e a nobreza da vida.
mas já é conhecida a ideia de que você trabalha a sua vida toda e parece que não vence. Não só gera um ressentimento, mas como você gera uma angústia e uma alienação. A ideia é de que sua vida não te pertence. Bom, a angústia em si e essa alienação são duas ideias que serão exploradas no próximo vídeo, que quando ele estiver disponível eu vou deixar ele aqui em algum lugar. Eu já estou preparando o roteiro desse vídeo, ele tá uma beleza. Quero deixar claro que todo e qualquer livro e obra que eu tenha comentado aqui nesse vídeo eu vou tentar deixar na descrição, caso vocês queiram obter. Grande parte desses livros são livros bem curtos e simples, e são boas introduções até à própria filosofia. Eu estou muito feliz com esse novo projeto que eu estou criando aqui no YouTube, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, porque, que nem eu disse, o próximo vídeo ele tá uma delícia. E só para dar um spoiler, a gente vai falar de Nietzsche, vai falar de Sartre, e a gente sabe como o existencialismo é algo muito buscado aqui no YouTube. Então, até a próxima.